o nome da Luciana, quando eu esqueço. Aí eu lembro do Rude, o Rude da Lu. No meu telefone assim, Rude da Lu. Aí o Rude da Lu, Luciana. Ai, ai. Ela estava pulando ali alegre, veio me dizer por que ela estava pulando, que ela está feliz porque ela venceu o frio. Então, parabéns. E a gente está vendo que tem os irmãos aí que não estão vencendo o frio, não é verdade? A gente tem que começar a orar mais para os irmãos, sei que é líder, não é? Chamar mais esse irmão, sei o que está acontecendo. Amém? Até falei com a Gislaine ali atrás agora há pouco, acho que os irmãos aqui não estão muito interessados em dom do Espírito Santo, né? Porque não estão vindo, né? Mas vamos orar para que eles venham. Aí, ó, glória a Deus, aleluia, obrigado, meu filho. Irmãos, eu tinha uma mensagem preparada no meu coração para estar para vocês hoje, mas logo no finalzinho da tarde, ali, eu acho que umas 6 e pouco, por aí, quase 7, eu creio que eu recebi uma inspiração do Espírito Santo, ainda dentro dos dons do Espírito, né? Hoje eu começaria a falar especificamente dos dons. Na semana passada, nós falamos sobre que os dons têm categorias, né? Falamos dos dons, falamos que são 9 dons, não são mais nem menos. O Senhor não precisa de mais de 9 dons para fazer milagres, prodígios e maravilhas através de nossas vidas. Tem gente que considera dizer que só são 9 dons, que a gente está limitando o Espírito Santo, mas eu entendo que o poder e a autoridade de alguém está no pouco que ela precisa para fazer grandes coisas, não é verdade? Não é? O Senhor precisa só de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem para fazer vir uma chuva torrencial. Ele precisará só de um sopro para derrotar o inimigo de nossas almas, não é verdade? Ele não vai chegar com uma, né, embora ele tenha todo o poder, mas ele não vai vir com raios e relâmpagos né? A Bíblia diz que ele vai destruir Satanás com um sopro e com a glória da sua presença. Só isso, mais nada. Não precisava fazer nada, não precisava nem levantar a mão, não é? Acho que naquele dia lá, Lúcifer vai estar cheio dos Paranauê, vai, né, fazer os negócios para impressionar. Jesus chega, sopra, acabou. Brincadeira. Você está entendendo? Então a grandeza do Senhor está não ele em precisar de muitas coisas, de coisas, né, sensacionalistas para fazer algo, não é mais, entendeu? Poucas coisas. O centurião romano, ele reconheceu isso, e isso impressionou Jesus. Jesus falou assim: eu vou lá curar o teu servo. Ele falou assim: não precisa ir, uma só palavra. Você está me entendendo? Não é? Pedro reconhecia a autoridade, o poder de uma só palavra de Jesus, tanto que ele disse: se é o Senhor que está aí, quando ele estava, né, andando sobre as águas do mar da Galileia, os discípulos se assustaram, alguns pensaram até que era um fantasma, não é? E tem crente que ainda está que nem os discípulos no barco, no meio do mar da Galileia, tem medo de assombração, tem medo de fantasma, não é? Porra, meu irmão, fantasma que tem que ter medo da gente, é na verdade, não é? Né? Entendeu? Tem crente que pensa assim: rapaz, senti uma presença maligna, me dei mal. Você tem o seu contrário. Você entra no lugar, sentiu uma presença maligna, ele se deu mal, porque eu cheguei. E quem é que está em mim? Quem é que está em você? E o que a Bíblia diz? Que maior é o que está em você do que aquele que está. Então você tem que pensar diferente, rapaz. O diabo acabou de se dar mal, porque eu cheguei. E quem é que está com você? Não é? Uma vez eu expulsando o demônio lá em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre eu tive muitas experiências com o exorcismo, né? Em função da cultura, né? Muito mística, muita umbanda, muita quimbanda. Pra você ter uma ideia, Porto Alegre é a capital nacional da umbanda e da quimbanda. Muito kardecismo, enquanto a Bahia é do candomblé, não é? Candomblé, nação. Porto Alegre Salvador, né? Salvador é a capital nacional do candomblé,
Porto Alegre é a capital nacional da Umbanda, da Quimbanda e do kardecismo, né? Aqui do Allan Kardec, os centros espíritas. Então, muita gente tem envolvimento, acaba tendo envolvimento com essas coisas. E ali eu tive experiências fantásticas, assim, é difícil alguém que não fica possesso por um demônio. Eu me lembro uma vez que eu estava lá, expulsando o demônio, e os demônios gostam de ameaçar a gente, para ver se a gente tem medo. Não sei se alguém passou por essa experiência, entendeu? Não é? Eu me lembro que eu era assim, eu estava assim, né? No início do meu ministério de Ghostbusters, tararara, 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 né? E aí, expulsando o demônio, pastor Marquinhos, o diabo na cara de pau olhou para mim assim: eu vou sair daqui, mas eu vou vir e vou te levar. Foi bem assim para mim o diabo. Eu falei assim: sério, demônio? Eu falei: eu vou te levar, porque eu tenho meus meios. Eu falei: demônio. Ele falou que ia me levar para o inferno, né? Me matar e me levar para o inferno. Eu falei: ô demônio, tu sabe quem mora em mim? Ele olhou assim: quer me levar igual? Não, não vou te levar mais. Desistiu da ideia. Você está entendendo? Então, mas Pedro conhecia o poder de uma palavra. Ele falou assim: se é o Senhor, diga que eu vá e eu... Uma parábola, não precisa, uma palavra, não precisa estender a mão, não precisa fazer uma oração poderosa, não é? O Senhor, Ele faz grandes coisas com bem pouca coisa, não é? E essa condição do fruto do Espírito, são 9 características do fruto do Espírito, e 9 manifestações dos dons do Espírito, essa condição ideal, não é? Porque primeiro, nós vamos ter um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com o próximo, e um bom relacionamento com a gente mesmo, através do fruto do Espírito. Vamos ter problema de relacionamento a gente sempre vai ter, mas não vai ter problema de relacionamento por bobeira, você está entendendo? Não é? Então, vai gerar menos frustração, um vai se chatear menos com o outro, um vai se magoar menos com o outro, um vai se perturbar menos com o outro, não é verdade? Que vamos falar a verdade, meu irmão. Não é? Essa é uma das portas que nós precisamos aprender a fechar na célula, aprender a fechar na igreja. Esses problemas de relacionamento que acabam magoando as pessoas e afastando elas do Senhor, não é verdade? É óbvio que quem acaba se chateando com isso são pessoas fracas na fé. Mas se a gente não tiver cuidado, o fraco nunca vai ser forte. Porque todos nós começamos sendo fracos na fé. Entendeu? Só fazendo um parênteses agora, não é isso que eu não quero pregar sobre isso, mas me lembrando agora. Irmãos, eu quero dizer um negócio para vocês aqui. Né? Eu acho que tem muita gente que, embora tenha pouca gente aqui, mas acho que tem muita gente aqui que precisa ouvir o que eu vou dizer. Irmãos, como eu vou visitar as pessoas e encontro elas chateadas por fofoca dos outros. Vou dizer uma coisa para você. Cuide da sua vida. Não, pastor, mas eu não tenho que cuidar da vida dos outros? Tem, mas não falar da vida dos outros. Não fale dos outros para os outros. Está me entendendo? Não fique dentro da sua casa comentando a vida dos outros. Você está me entendendo? Nesse aspecto, o tolo fala dos outros para os outros. O inteligente fala de ideias para os outros. O sábio fala de si para Deus. Então, para de falar dos outros para os outros. Não faça comentário. Entendeu? Não é? Se é para falar dos outros, não fale. Por favor. Porque não sei se você sabe, ou se você conhece aquele ditado que parede tem. O que isso quer dizer? Não quer dizer que parede tem ouvido. Quer dizer que essa pessoa, de um jeito ou outro, vai ficar sabendo. Então pare de falar dos outros. Você está me entendendo? Não é? Converse sobre ideias. Mas melhor ainda, fale de você para Deus mesmo. Vá orar a Deus, né? Senhor, examina em mim, vê se há um caminho mau em mim. Amém? Não é? Então o fruto do Espírito, ele gera essas coisas na nossa vida. Amém? E os dons, né? Que é a manifestação do poder. Esse equilíbrio faz de nós pessoas frutíferas. Amém?
Nós vimos os 9 dons, as 9 características do fruto do Espírito, e hoje eu começaria a falar sobre os dons, mas eu orando em pensamento ao Senhor hoje, no final da tarde, já estava me preparando, já estava indo tomar o meu banho, e o Espírito Santo me trouxe algo que eu entendo que é muito pertinente, para que a gente possa entender um pouco melhor a função dos dons na igreja, amém? E hoje eu quero falar sobre chamado, ministério, dons e talentos. Fala assim, chamado, ministério, dons e talentos. Chamado, ministério, dons e talentos. Amém? Então quero falar sobre isso com você. Chamado, ministérios, dons e talentos. Vamos ler o texto base dessa mensagem, que é 1 Coríntios 12:1. Diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Amém? Então, por que a gente tem que saber a verdade? Porque a verdade, ela nos liberta. Amém? Não é? A verdade já nos liberta. Entenda uma coisa, para Deus liberar o dom na nossa vida, nós precisamos estar livre do engano, porque os enganos vão fazer com que a gente dê brecha para que o diabo use aquilo que Deus deu para a gente, amém? Ou que é manifestar através da vida da gente. A verdade então nos liberta para que sejamos livres para viver uma vida onde os dons do Senhor se manifestam através das nossas vidas. E eu quero falar então sobre essa dinâmica da igreja, não é? Sobre o que é chamado, o que é ministério, o que são dons, já falei, né? Mas vou só passar uma palhinha de novo, e o que são talentos. Você está entendendo? Não é? Na verdade, a gente podia até inverter, seria chamado, ministério, talentos e dons. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar sobre chamado, não é? Chamado está ligado à missão. Antes disso, eu quero ressaltar algo para vocês aqui. Irmãos, o que eu vou compartilhar com vocês aqui, isso aqui não é um dogma, não é uma doutrina. Você está entendendo? Até porque, até hoje, eu nunca vi doutrina sobre isso. Beleza? É a forma que eu vejo a igreja. É a forma que eu vejo essas coisas, porque tem gente que confunde chamado com ministério, ministério com chamado, dom com talento, talento com dom, dom com ministério, dom com chamado, chamado com dom. Você está entendendo? Elas fazem assim uma mistura santa na mente deles e gera uma confusão, e daqui a pouco a pessoa não sabe o que está acontecendo na vida. Você está me entendendo? Então, essa é a forma de eu ver essas questões, biblicamente falando, dentro desse tempo em que eu ando com o Senhor, não é? Isso aqui não é fruto de um estudo, amém? Não é? Quem conhece meu testemunho, com 2 meses de crente, eu já servia na igreja, eu já era apacentador. Então eu tenho aí, já estou indo para 21 anos de crente, praticamente 21 anos servindo no Senhor. Então isso aqui é fruto de uma experiência, é fruto de um conhecimento que o Senhor foi me dando ao longo de um tempo, através de tudo que eu tenho feito para o Senhor até hoje, através de leitura, de Bíblia, de livro, através do exercício do ministério, de cuidar de pessoas. Você está entendendo? Então eu vejo assim, não é? Se você tiver uma maneira melhor para ver aí, me explica, vai que você me ajuda a entender melhor. E eu não estou falando isso de falsa modéstia, amém? Até porque muitas vezes não é nenhuma nem duas que eu chego aqui diante de vocês e me corrijo em uma visão que eu tinha que melhorou, não é verdade? Então hoje eu vejo assim. Pode ser que daqui a um tempo o Senhor amplie minha visão e eu vejo um pouco diferente, não é? Mas eu quero passar para vocês o meu entendimento até esse momento da minha vida, amém? Se essa madrugada Deus me dá uma revelação, pode ser que amanhã já mude um pouco, beleza? Então quero falar sobre chamado.
Chamado está ligado à missão. Fala assim, chamado está ligado à missão. Não é? Chamado está diretamente ligado à missão. E a missão da igreja está lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim, eu vou ler na NVI, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui, esse texto, ele é teologicamente conhecido como a grande comissão. Fala assim, a grande comissão. As duas coisas mais importantes da nossa vida espiritual é o grande mandamento e a grande comissão. São as duas coisas grandes na nossa vida espiritual, não é? Se nós negligenciamos o grande mandamento, que é amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e negligenciamos a grande comissão, nós estamos negligenciando as coisas grandes que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas, amém? Sim ou não? E qual é o problema de eu negligenciar essas duas coisas grandes? É que o Senhor, Ele nos promete grandes experiências, sim ou não? O Senhor nos promete grandes coisas, sim ou não? Mas você acha que essa promessa das grandes experiências, das grandes coisas, virão para nós através das pequenas coisas? Não, virão através das grandes coisas. Por que hoje muitos crentes não vivem as grandes coisas, as grandes experiências, aquelas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiu no coração do homem ainda? Por quê? Porque negligenciam a grande comissão e o grande mandamento. E o Senhor libera essas grandes coisas na nossa vida, algumas através da grande comissão e outras através do grande mandamento. Amém? Então, essa aqui é a grande missão. Missão de quem? Missão da igreja. Amém? Fala assim, missão da igreja. Missão da igreja. A igreja, ela tem uma missão. Então, chamado. O que é o chamado? Chamado é cumprir a missão. Amém? E a missão é da igreja. Igreja não é uma religião que nós temos. Igreja não é o lugar onde nós congregamos. Igreja é o corpo de Cristo. Fala assim, o corpo de Cristo. E nós não somos chamados pelo Senhor para termos uma religião. Nós não somos chamados pelo Senhor para irmos a um lugar e lá participar de culto simplesmente, embora o culto é sagrado e é importante, amém? Não é? Mas nós somos chamados para sermos a igreja dele, para sermos o corpo de Cristo, não é? Por isso que nós comemos da carne dele e bebemos do sangue dele, sim ou não? Não é? Nos tornamos um com ele no seu sacrifício, na sua morte, e nos tornaremos um com ele na sua ressurreição, e nós reinaremos com ele, amém? Quem crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Isso é muito importante você saber. Então, a missão da igreja é essa. A igreja é o corpo de Cristo, e cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, amém? Amém? Nós somos membros. Quem é membro do corpo de Cristo aí? Amém? Amém. Não é? Glória a Deus por isso. Então, com base nesse discernimento, eu quero fazer uma pergunta aqui. Você tem chamado? Tem ou não tem? Qual é o seu chamado? Por quê?
Porque vocês são igreja. Porque nós somos igreja. Simples. Então, todos têm chamado. A salvação não é para todos? Sim ou não? Mas a partir então do momento que alguém é salvo, e a pessoa só é salva se no coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, com a boca confessar que Ele é Senhor, e também se for batizado, amém? Não é? Que a Bíblia diz, se com o coração crer e com a boca confessar, será salvo. E a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, não é? Então a Bíblia, não há contradição na Bíblia, mas a Bíblia ela se completa, fala assim, a Bíblia se completa. Nem tudo está escrito no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Então há livros, há capítulos, há versículos diferentes que completam a informação um do outro. Você está entendendo? Não há negação, não há contradição, há uma complementação. Então quando a gente quer falar da vida verdadeira, não é da nova vida, essa nova vida ela tem 3 características, fala assim, 3. 2 estão em um versículo e uma está em outro versículo. Tem 2 lá em Efésios 4, 26, se eu não me engano. Não é? Bota aí para nós. Não. Então é Efésios 4. Bota no 23. Bota no 24. Estou chutando. Aí, revista-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, não é? Mas bota na NTLH, fica melhor de entender. Ó, visto-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Agora coloca em Romanos 12, 1. Esta é a verdade. Se ofereça completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Então aí nós somamos. A característica da nova vida é que tem que ser agradável ao Senhor, tem que ser correto diante do Senhor e tem que ser dedicado a Ele, né? Se a gente botar os 2 versículos um lado do outro, eles se completam. Você está entendendo? Então a Bíblia ela se completa para que a gente tenha um entendimento correto das coisas. Amém? Então todos nós temos essa missão depois de salvos. Quando nós temos aliança com o Senhor, fazemos parte da igreja, parte do corpo de Cristo. Ponto. Recebi o chamado. Quando que você foi chamado? Quando que você foi chamado? Dia que você batizou, filho. Você não ouviu do céu, porque ainda não tinha ouvido para isso. Não é verdade? Mas o dia que você foi batizado, você foi chamado, porque você se tornou corpo de Cristo, porque você se tornou igreja, e a igreja, que não é a religião que você tem, nem o lugar que você congrega, e nem a placa que está aqui na fachada desse prédio, a igreja é o corpo de Cristo. Então, se você faz parte dela, a missão dela agora passa a ser a sua missão, e você é chamado para cumprir essa missão. Amém? Como que você vai cumprir essa missão? Bom, aí depende. Depende do quê? Depende do ministério que o Senhor vai te dar. Depende do dom que Ele vai te dar. E depende dos talentos que Ele já te deu, ou te deu capacidade para desenvolver. Amém? Então, todos nós somos chamados. Então, por favor, me ajude a ensinar os crentes que você conhece a parar com essa dúvida de chamado.
Porque tem umas dúvidas aí de chamado, pastor, mas o que é chamado? Chamado é a missão. Sim ou não? É a missão. Você está me entendendo? Não é? Todos nós fomos chamados a cumprir a grande comissão. E quando nós cumprimos a grande comissão, nós temos a garantia de uma promessa poderosa, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Não é verdade? Amém? Agora, vamos ver o que é ministério, não é? Então, ministério está ligado ao serviço. Fala assim, serviço. Ministério não é posição. Está me entendendo? Ministério não é posição. Ministério não é a palavra diaconia. Fala assim, diaconia. Significa serviço. Então, ministério é o serviço que eu vou fazer a fim de cumprir a grande comissão. Você está me entendendo? Ministério, então, esse serviço, não é? Vamos lá para 1 Coríntios 12, 4, 6 na NVI. Então, o contexto de 1 Coríntios 12, o capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele está falando especificamente de dons espirituais, de dons do Espírito Santo, amém? Não é? Mas você vai ver ali que para ele contextualizar os dons, ele coloca os dons nessa dinâmica aí não é, de ministério, de talento e outras coisas mais. É claro que o apóstolo Paulo aqui, dificilmente você vai ver ele falando de chamado. Sabe por quê? Porque aquilo ali era algo tão natural na vida deles, que dentro do contexto que eles viviam, não precisava ser dito. Sim ou não? Não é? Quer ver quando o cabra não é curitibano, e não está acostumado com Curitiba, ele vai sair, vai dar um rolê assim, olha que tem sol, não está frio, e ele sai todo fresquinho, não leva casaco, não leva nada. Não é verdade? Sim ou não? Para um curitibano, precisa dizer que tem que levar um casaco sempre? Não, porque a qualquer momento. Eu aprendi isso logo que vim morar aqui, não é? Cheguei aqui em final de agosto, setembro, em setembro eu estava aqui já, eu assumi aqui em janeiro, mas cheguei aqui em final de agosto e setembro, aí estava um dia quente assim, rapaz, eu saí para falei, rapaz, vou dar uma corrida, tinha uma praça, eu morava ali perto da Casa China, que fica bem na esquina ali da Marechal Floriano com o Hipólito da Costa, ali, sabe? E ali atrás tem uma praça legal ali, que tem uma igreja católica atrás, assim, se vocês conhecem ali. Eu corri ali, fazer exercício ali, e eu saí para dar olhei assim, rapaz, solzão, falei, vou sair, velho, para dar uma corrida, né, e saí correndo, rapaz, eu corri 2 quadras, que é um torozão, meu irmão, fechou o céu, eu falei, rapaz, que país é esse, cara? Rapaz, eu olhei pela janela, assim, estava um solzão violento, não que me suja uma nuvem dessa, uma água dessa, um frio desse, voltei para casa tremendo, meu irmão, falei, nossa Deus, entendeu? Não é? Rapaz, essa terra aqui previsão de tempo aqui não é? É imprevisível. E eu descobri com o tempo que não importa se é inverno ou verão, nublou nessa terra, está frio. Então tem que ter um casaco, não é verdade? Tem que levar um negócio. Não é? Eu nunca saio, por exemplo, sem levar um casaco, sempre tem um negócio no carro, mas eu dou um azar, que a minha esposa não acostumou com essas coisas ainda. Ela não leva o casaco. Aí eu acabo passando frio porque eu empresto meu casaco para ela. Eu fiquei com raiva. Eu falei, não vou te dar meu casaco, não vou. Né? Não vou dar meu casaco. Aí eu fiquei olhando ela com frio, eu falei, rapaz, vou ter que dar meu casaco. Meu Deus do céu. Então, aí dei casaco, falei, na próxima vez eu não te dou meu casaco. Não é? Espero que não esqueça de novo, senão eu vou ficar bravo, vou dar igual o casaco. Aí que eu vou ter que lembrar por ela e por mim agora, porque senão eu sofro igual. Você está me entendendo? Não foi nenhuma nem duas. Ixi, um monte de vezes já aconteceu isso. Então,
não precisava falar dessas coisas na igreja, sobre chamado, porque era algo tão claro na vida dos crentes da igreja primitiva, que, entenda uma coisa, esse é um dos motivos da igreja primitiva, que havia a manifestação muito grande do poder de Deus, havia era comum a manifestação dos dons do Espírito Santo através de qualquer pessoa que era crente, porque na verdade, irmão, é o seguinte, ó, um dos pré-requisitos para o avivamento é a convicção do chamado. Fala assim, convicção do chamado. E é por isso que eu estou pregando isso para você, porque entenda uma coisa, eu estou aqui falando do dom do Espírito Santo, sim ou não? Mas se você não tiver convicção de um chamado, não vai haver manifestação, porque sem convicção de chamado não há avivamento. Você está me entendendo? E você não precisa esperar, pastor, mas eu sei que vai vir o último avivamento sobre a terra. Tudo bem, meu filho, mas eu não preciso esperar o último avivamento para ser um crente avivado. O avivamento é o que vai pegar toda a terra, amém? Mas por todas as gerações, sempre teve um grupo de crentes avivados. Se não fosse assim, a igreja não teria chegado até aqui depois de 2000 anos. Escondido em caverna, você está me entendendo? Daí que surgiu o símbolo do peixe, porque eram perseguidos, então os caras sabiam que os lugares de reunião tinham o símbolozinho do peixe ali, só vocês da história da igreja. Então, meu irmão, independente dos tempos de avivamento, você pode ser um crente avivado. É óbvio que aquele avivamento que vai pegar assim muitas pessoas, é porque essa consciência de chamado vai ser estabelecida assim como foi no princípio. E aí, meu irmão, as pessoas vão parar com essa pergunta boba. Pastor, o que é chamado mesmo? Pastor, mas eu não sei se eu tenho chamado. Pastor, qual é o meu chamado? Nossa, Deus, irmão. Você está me entendendo? Chega a dar uma dor por dentro. Então, você tem que aprender de uma vez por todas. E você tem que ter convicção do seu chamado. É a sua missão. Fala assim, é minha missão. Fazer discípulos. E o que é fazer discípulo? Trocando em miúdo. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. É ou não é verdade? Esse é o trabalho. Não é? É isso que eu faço. Já há 2 décadas da minha vida servindo ao Senhor, amém? Já vai para mais de 2 décadas, né? Posso ouvir um glória a Deus aí? Então o apóstolo Paulo, tratando aqui, ele vai colocar os dons dentro de um contexto que para eles ainda não estava bem estabelecido. O chamado sim, mas essas outras 3 questões aqui não por quê? Porque a igreja ainda estava dando os seus primeiros passos, não é verdade? Não é? Hoje a igreja tem 2000 anos de idade, aqui ela tinha entre 20 e 30 anos de idade, para você ter uma ideia, não é? E olha o que o apóstolo Paulo fala, preparando o ambiente para explicar os dons, e é por isso que eu vou pregar isso aqui para você hoje, amém? Eu já devia ter começado aqui desde o início, mas me dei de conta só hoje. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, na NVI, fala assim: há diferentes tipos de dons, fala assim, dons, mas o Espírito é o mesmo. Então aqui no versículo 4 ele fala de dons, e esses dons entram em dinâmica com o que está escrito no 5, há diferentes tipos de ministérios, fala assim, ministérios. O que é ministério? Fala assim, trabalho. Serviço. Então, você entende que na igreja tem necessidade de vários tipos de serviço? Sim ou não? Tem serviço para mais de metro. Os serviços são muitos e os servos são poucos, parafraseando a questão da colheita lá que o Senhor falou, não é verdade? Os serviços são muitos e os servos são poucos, mas o Senhor é o mesmo.
Ou seja, o Senhor que servimos, Ele é o mesmo. No 6, há diferentes formas de atuação. Fala assim, forma de atuação. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então aqui, eles já tinham convicção que todos tinham uma missão. Porque a missão é da igreja. E igreja não é uma religião simplesmente, e muito menos um lugar que a gente frequenta 1, 2 vezes por semana para cantar louvor, orar um pouco, ouvir uma palavra que esquece logo que vai embora. Não é verdade? Não é isso. A igreja, sim, ela se reúne para cultuar, não é? Mas entenda aqui, o que dá razão à igreja não é o culto, amém? Não é verdade? Nós somos igreja, e porque somos, nos reunimos. Essa é a grande realidade. Pelo menos a gente tem que ser igreja, né? Então ele fala aqui essa dinâmica entre dons, ministérios e forma de atuação, não é? E na sua vida você vai ter dons, na sua vida você vai servir, e na sua vida você vai ter uma forma de fazer as coisas, sim ou não? Digamos assim que eu, pastor Marquinhos, a gente tivesse o mesmo dom do Espírito Santo. Digamos que eu tenho a palavra do conhecimento e ele também tem a palavra do conhecimento. Digamos que o serviço que Deus deu para nós é o mesmo, o serviço de ensinar os irmãos. Mas você acha que a forma que eu faço isso é a mesma que ele vai fazer? Não. Porque isso envolve um monte de coisa, não é verdade? Não é? Mesmo que o dom seja o mesmo, mesmo que o serviço, que na verdade a palavra ministério significa serviço, mesmo que o serviço seja o mesmo, o jeito que eu vou fazer é diferente. Você está me entendendo? Não é? Você acha que o pastor Marquinhos ia pregar que nem eu? E você acha que eu ia pregar que nem ele? Não. Você acha que o pastor Marquinhos ia pregar que nem o Fábio? Não é? Sabe que o Fábio ia pregar que nem eu? Não. A gente pode ter, nós teremos o mesmo dom, nós teremos o mesmo serviço, não é, que o encargo que o Senhor nos deu, mas o modo, a forma de atuação, com certeza vai ser diferente. Por quê? Porque isso depende de muita coisa. Depende do caráter, depende da personalidade, depende do temperamento, depende da capacidade e dos dons naturais que Deus deu para cada um. Sim ou não? Né? O Espírito é o mesmo, mas nós não somos as mesmas pessoas. Você está me entendendo? Essa é a multiforme graça de Deus, amém? Aleluia. Então vamos lá. Ministério é serviço, e se faz o serviço servindo, não é verdade? Não é? Tem que fazer o serviço, não é? Então, em vez de você, para facilitar a sua mente, em vez de você ficar pensando assim, qual é o meu ministério? Porque às vezes a pessoa se confunde por causa da palavra, pergunta assim, qual o serviço que o Senhor quer que eu faça no corpo? Sim ou não? Porque onde você está, você tem que ter um serviço, filho. Porque se você não tem o serviço onde você está, entendeu? Você está com um problema. Quem tem casa aí? Quem tem casa? Quem tem casa? Só quem tem casa, levanta bem alta a mão. Só quem tem casa. Aleluia. Você tem serviço na sua casa que é seu? Tem ou não tem? Quem tem serviço aí que é seu? Levanta a mão. Olha aí, todo mundo tem serviço, meu irmão. Por quê? Porque lá tem coisas para fazer. É ou não é verdade? Sim ou não? Olha, eu sou o motoboy aqui de casa. Eu sou o delivery aqui de casa. Missionário quer alguma coisa, amor, busca lá. A Lara quer uma coisa, pai, busca lá. A Rafa quer uma coisa, pai, busca lá. E lá vai o pai. Condor, açaí, farmácia.
cachorro, quero cachorro quente, lava eu no cachorro quente, quero comer uma pizza, lava eu na pizza, entendeu? Eu facilito a vida dos teleentrega, você está me entendendo? E eu também sou o estivador aqui de casa, tem que pegar uma coisa lá, lava eu pegar, sobe, desce, tira, bota, é o meu serviço, você está me entendendo? É claro que eu não tenho só esse serviço dentro de casa, mas eu tenho outro serviço, o serviço da Rafaela, ela tem que tirar o lixo todo dia, tem que dar comida para o coelho, água para o coelho, limpar ele 2 vezes por semana. Eu tenho serviço também, eu cuido da tartaruga, ela cuida do coelho, eu cuido da tartaruga, entendeu? Aí eu lavo louça, que daí a gente vai, né, vai simbolando o serviço ali, você está me entendendo? Não é? Tem horas que eu cozinho, tem horas que eu não cozinho, tem dia que eu lavo louça, tem dia que eu não lavo louça, mas todo dia eu faço um serviço, sim ou não? No seu serviço, no seu trabalho, você faz algum serviço lá? E se não fizer? Sim ou não? Então tem um serviço para fazer. Ei, na igreja, filho meu, eis que te digo, filho meu, na igreja tem serviço, não é? Agora, talvez aqui, se eu pedir quem faz serviço na igreja que levanta a mão, não vou pedir, talvez vocês constrangem, porque talvez vocês não fazem nada. Você está me entendendo? Não é? Você não é membro, porque o corpo de Cristo não tem membro defeituoso, e se tem, ele cura, não é verdade? Sim ou não? Né? Você vem para cá com uma preguiça do diabo, aquela preguiça que faz com que você não pare em emprego, aquela preguiça que faz que você arrume problema em casa, porque a sua mulher reclama, o seu filho reclama, o seu marido reclama, sabe? Aí você vem para cá, quando você se conecta de verdade, não só frequenta culto, mas de verdade ao corpo de Cristo, e o sangue dele começa a correr sobre você, e o Espírito dele começa a habitar em você, porque o sangue dele corre no corpo dele, o Espírito dele está no corpo dele. Se você é corpo, o sangue que faz alvo como a neve está aí, o Espírito, não é? Que te dá aquela, que te dá aquela condição de você poder tudo naquele que te fortalece, está aí, você então é curado disso, e você não fica sendo uma pessoa inativa. Pastor, eu estou frequentando o culto, eu ainda tenho essas coisas. É porque você não se conectou espiritualmente de verdade. A vida de Deus não habita na sua vida. O sangue de Cristo ainda não está correndo direito aí. O Espírito de Cristo ainda não está direito em você. Você está me entendendo? Porque você não tem serviço aqui. E os serviços são muitos. E os servos são poucos. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Irmãos, é óbvio que a gente costuma dar nome para os ministérios. O meu ministério é esse. O meu ministério é esse. O meu ministério é aquele. Sim ou não? Mas a verdade é que sobra ministério e falta nome para a gente dar para eles. Que nem todo ministério, nem todo serviço que é necessário, que se falta na igreja, foi batizado pelos crentes. Você está me entendendo? Não é verdade? Nem tudo tem nome. Agora, existem 2 naturezas de ministério. Eu falo assim, naturezas de ministérios. Existem os ministérios ligados à organização. Fala assim, organização. Você sabe que nós somos uma organização. Somos ou não somos? Nós somos a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, e o nosso nome fantasia é Igreja Casa da Bênção, ICB Curitiba para os íntimos. Então, se você chama isso aqui de ICB Curitiba, é sinal que você já é íntimo, não é? Se você chama de Igreja Casa da Bênção, você é conhecido. E se você chama de Tabernáculo Evangélico de Jesus, você conhece a distância. Você está entendendo? Não é? Então, presta atenção. Essa organização, não é?
para ela existir, esse prédio, essa razão social, não é? As necessidades naturais e físicas que ser uma organização demanda, exige serviço. Sim ou não? Serviço. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos que estar conectados a esse serviço. Não é? Então, vamos dar exemplo. Só exemplo aqui, tá bom? Os serviços ligados ao culto, ao prédio, à ação social e à administração dos recursos naturais são serviços ou ministérios que a gente tem que exercer ou fazer para a boa organização, para o bom andamento da organização. Sim ou não? Sim. Por exemplo, se a gente não limpar o banheiro da igreja, aquilo lá ficar com cheiro de gente morta lá dentro, a gente vai para o inferno? Não. Jesus, ele mandou limpar o banheiro. Varrei o templo. Sim ou não? Não? Passai pano com álcool no púlpito. Limpai a porta de vidro da igreja. Ficai parado dando boas-vindas para as pessoas que entram. Tocai. Projetai. Filmai. Endemoniai. Opa, não, esse não. Esse não é serviço da igreja, não. Esse é dos pecadores que fica endemoniado. Meu irmão, na Bíblia está escrito para a gente fazer isso. Mas a gente tem que fazer? Tem que fazer. Você está me entendendo? Eu, além de ser... Eu sou pastor dessa igreja em 2 níveis. Um dos níveis é o nível organizacional, sim ou não? Eu tenho que organizar, segunda-feira retrasada, a gente teve uma reunião organizacional aqui, sim ou não? A gente não falou de nada espiritual, a gente não falou de oração, não falou de jejum, não falou de evangelismo, não falou de nada, mas isso é coisa importante da igreja, é a mais importante na verdade. Mas a gente tinha que falar da limpeza da igreja, a gente falar de escala de ministério, de organização, porque se a gente não cuidar disso, isso nos atrapalha em fazer aquilo que é o principal, sim ou não? Então vamos dar exemplo, ministério de organização, ministério de recepção e apoio, é um ministério ligado à organização. Ministério de comunicação, ministério ligado à organização. Ministério de louvor, ministério ligado à organização. Ministério de dança, ministério ligado à organização. O que mais? Me ajuda aí. Ministério Kids, aí depende. Se o Kids for só entreter as crianças, é um ministério ligado à organização. Agora, se o Kids fazer a parte de pastoreamento de criança, aí já é um ministério também ligado à grande comissão. Já está fazendo discípulo. Você está entendendo? No nosso caso, o nosso Kids, ele cumpre a grande comissão, ele ensina as crianças a obedecer a tudo que o Senhor nos tem ordenado. Não é só um berçário, não é só ficar lá, entendeu? Né? Eu imagino o Igor crescendo, cantando aquela música, sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. A gente teve que orar pelo guri depois, entendeu? Para ele entender que ele não era florzinha, ele era um guerreiro de Jesus. Que ele cresceu acreditando, lá no Ministério Infantil, da ICB Xaxim, não era o pastor Marquinhos, que era o pastor lá, entendeu? Os outros pastores, aí, por isso ele acabou crescendo, crendo que ele era uma florzinha de Jesus, porque, entendeu? Ele não aprendeu que tinha que honrar pai e mãe, não aprendeu um monte de coisa, mas aprendeu que era uma florzinha de Jesus, não é? Mas esse é outro assunto. Vamos lá. Presta atenção aqui. E existem os ministérios do organismo, fala assim, organismo. O que é isso? São os ministérios que estão diretamente ligados à grande comissão. Ganhar almas, consolidar, ensinar, treinar e enviar pessoas.
Você está entendendo? Não é? Então, líder de célula é um ministério, porque é um serviço, sim ou não? Apacentador é um ministério. Qual é o seu ministério? O ministério de célula. Por quê? Porque você faz o serviço de um líder de célula. Qual é o ministério? O ministério é apacentador, porque você faz um serviço de apacentador. Qual é o ministério? Meu ministério é evangelizar, é ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque você faz um serviço necessário. Porque, meu irmão, se a gente não fizer um serviço para que as almas venham, elas não virão, porque não dá trabalho. Esse é a principal natureza ministerial da igreja. Nós fazemos o serviço da organização, todos nós fazemos, não é? Hoje, por exemplo, eu estava pagando conta, amanhã eu tenho que ir em banco, porque a igreja tem que fazer as coisas, não é verdade? Sim ou não? Não é? Então tem que fazer, daqui a pouco tem que comprar uma lâmpada, tem que comprar uma corda para o violão, e alguém tem que fazer isso, sim ou não? É ou não um serviço? É um serviço. Mas, e a gente tem que estar vendo os dois. Eu estou vendo os dois. E você, se você é parte dessa igreja, você também tem que estar envolvido nos dois. Amém? É assim que funciona. Então, o ato de servir na grande comissão vai te colocar na posição e função que o Senhor tem preparado para você. O Senhor, Ele tem preparado para nós, porque qual é um dos aspectos de crescer no corpo de Cristo? É a gente desempenhar no corpo a função que o Senhor preparou para nós. Irmãos, eu já fiz de tudo dentro da igreja. Eu já fui do Ministério de Recepção e Apoio, já fui do Ministério Kids, já fui do Ministério de Louvor, já tive a minha escala de limpar a igreja, já fui apacentador, já fui líder de célula, já fui líder de ministério, já fui pastor auxiliar, já fui pastor de igreja, sou pastor de igreja, hoje sou pastor de igreja também, você está entendendo? Eu fui crescendo, até que um dia o Senhor me colocou, porque eu fui servindo, eu fui o quê? Porque se você não serve, você não avança num caminho em direção ao Pai. E aí o Senhor me colocou nessa posição. Essa posição que o Senhor colocou para mim, ela é determinada pelo serviço que Ele me chamou para fazer. Primeiro, pelo serviço, porque chamado eu tenho, entendeu? Eu sei que eu tenho que fazer discípulo, mas qual é o serviço que o Senhor me capacitou para que eu faça discípulo? Nós não fazemos o mesmo serviço, e se fazemos, às vezes não é pelo mesmo dom, e se for pelo mesmo dom, não é do mesmo jeito. Você está entendendo? É ou não é verdade? Não é? Até que eu discerni que o principal serviço que o Senhor queria que eu fizesse na igreja é ensinar. Fala assim, ensinar. Então, eu já exerci vários ministérios, porque eu já fiz vários serviços, muitos deles nem nome tem, que ninguém batizou. Até que eu cheguei hoje naquilo que Deus preparou para mim. E o que Ele preparou para mim está ligado ao serviço que Ele quer que eu faça e aos dons que Ele derramou e ainda quer derramar sobre mim, e as capacidades naturais que Ele me deu quando eu estava no ventre da minha mãe. Porque nós recebemos capacidades naturais, sim ou não? Um tem mais capacidade para uma coisa, outro tem mais capacidade para outra coisa, você está entendendo? Não é assim que funciona. Então, através do ato de servir, o Espírito Santo vai desenvolver os dons ministeriais na sua vida. Agora, entenda uma coisa, ó. Se você ficar só no serviço, ligado à organização, você vai crescer? Tem muitas pessoas que estão uma vida inteira dentro da igreja e elas nunca se comprometeram de verdade com os ministérios da grande comissão. Elas só fazem
coisas. Entra ano, sai ano, elas só fazem coisas. Fazendo coisa, você não deixa que o Senhor te leve ao lugar que Ele preparou para você dentro do corpo. Aí as pessoas, quando elas passam muito tempo, Douglas, fazendo só coisas, daqui um pouco elas olham para elas mesmas, e elas falam assim: rapaz, eu acho que eu estou deslocado, eu não consegui me encaixar aqui, porque eu sinto que eu não tenho um lugar aqui. Não é que você não tem, é que o tipo de vida que você tem vivido não deixa que o Senhor te coloque no lugar que Ele preparou para você. Não tem crescimento. Você colabora e coopera muito com os outros, mas não tem crescimento. Você está entendendo? Por isso que todos nós temos que nos envolver no ID. É claro que a gente não vai fazer isso da mesma forma, porque o serviço que Deus preparou para mim talvez não seja o mesmo que Ele preparou para você, mas a gente primeiro sai fazendo tudo. Se eu olhar para todos vocês aqui, eu não comecei na igreja fazendo o que eu faço hoje. Eu posso assim, por cima, dizer que tudo que vocês já fizeram, eu acho que eu já fiz. Eu só não toquei instrumento e não consegui tocar, mas cantar eu cantei, mexer em computador eu mexi. Não liderei jovem também, nunca tive o título, mas liderei um monte de jovem, entendeu? Já fui do Ministério de Intercessão, da dança não, mas eu dancei porque eu pisei na bola, eu dancei, dancei, isso eu dancei, essa dança eu dancei, você está me entendendo? Ministério de Intercessão, recepção e apoio, já sofri o que muitos de vocês sofrem. Chegava o dia da minha célula, lavar a igreja, estava só eu lá, passava uma raiva. Nossa, Deus. Então, às vezes, quando eu olho lá de cima, lá, e vejo você sozinho aqui, lavando a igreja, eu falo assim: Jesus, trata ele. Você está entendendo? Trata ele, não é? Quem planta? Já fiz tudo isso aí, até que o Senhor, e fui servindo, até que um dia, eu comecei aquilo que o Senhor tinha preparado para mim começou a tomar forma na minha vida, começou a ver a manifestação de dons, não é? As pessoas começaram a gostar da pregação que eu pregava, quando o meu pastor não estava na igreja, você está me entendendo? E foi indo, e eu estou aqui. E possivelmente na igreja, por resto da vida, é claro que eu vou crescer, é claro que eu vou atingir ainda outros níveis com o Senhor e talvez na organização, mas dificilmente eu saia dessa função aqui. Eu sempre vou ensinar as pessoas. Você está entendendo? E os dons ministeriais estão lá em Efésios 4, do 11 ao 12, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Por que é servindo que você chega nesses dons ministeriais? Porque qual é o propósito dos dons ministeriais? Preparar outros para fazer o serviço. Mas como que eu vou preparar alguém para fazer um serviço que eu nunca fiz? Como que Deus vai me usar para te ensinar a cuidar de uma alma se eu nunca cuidei? Como que Deus vai me usar para te ensinar a ganhar uma alma se eu nunca ganhei? Como que Deus vai te usar para mim te ensinar como expulsar o demônio se eu nunca expulsei? Não me ensina. Por mais que você leia um livro e que você tenha teorias dentro de você, o dom não se manifesta pelo conhecimento. O dom ministerial, ou qualquer outro dom, se manifesta pelo servir. Porque
bem mais aventurado é o que dá do que o que recebe. Recebe muito mais de Deus aquele que dá do que aquele que recebe. É dando para os outros que nós recebemos de Deus. Foi cuidando da igreja, foi cuidando de pessoas, foi indo atrás, fazendo visita, buscando na casa, expulsando o demônio, ouvindo desculpa, não desistindo, que o Senhor foi liberando os dons e me conduzindo à função principal que Ele queria que eu exercesse na igreja. Amém? Timóteo 3,8 diz assim, agora aqui. Então, a partir dos dons ministeriais, nós podemos assumir, se for vontade de Deus, a partir então eu cresço, amém? Que eu começo a servir nas coisas da congregação, nas coisas da missão da igreja, eu vou crescendo. E o Senhor então lhe revela qual é o meu dom ministerial. Ou Ele vai me dar um dom apostólico, Ele vai me dar um dom profético, Ele vai me dar o dom evangelístico, Ele vai me dar o dom pastoral ou o dom de mestre. Eu creio que eu atuo em 3 desses dons. Eu atuo no dom de mestre, eu atuo no dom pastoral e eu também atuo no dom profético. Entendeu? O que eu menos atuo é o profético, o que eu mais atuo é o de mestre. O pastoral está no meio entre os dois ali. Você está entendendo? Não é? Agora, quando esses dons são evidenciados, existe a possibilidade, se for vontade de Deus, de eu assumir o episcopado. Eu falo assim, episcopado. O que é episcopado? Porque dom é função. Fala assim, dom é função. Dom é serviço. Agora o episcopado fala de posição, fala assim, posição. Nem toda pessoa que é apóstolo vai exercer o episcopado. Nem toda pessoa que é profeta vai exercer o episcopado. Nem toda pessoa que é evangelista vai exercer o episcopado. Nem toda pessoa que é pastor, que tem um dom pastoral, porque hoje pastor não é dom, é o nome de um título, né? Não importa se eu estou aqui, eu sou pastor. Na verdade, teriam que me chamar de bispo, porque o episcopado é bispo, né? O bispado, né? Entenda. Então, quando um desses dons, pelo menos ou mais, é manifesto na sua vida, se você tem chamado para o episcopado, aí você pode se tornar um bispo da igreja. O que é um bispo da igreja? É aquele que supervisiona uma congregação, é aquele que dirige uma congregação. Por que eu estou hoje aqui na posição que eu estou? Porque eu fui servindo de várias formas, até que o Senhor me conduziu ao serviço específico, especializado, que Ele queria que eu fizesse. Eu comecei a me dedicar a esse serviço, e um dia, alguém me chamou para o episcopado. Eu sou o dirigente de uma igreja, hoje de várias. É óbvio que o episcopado pode começar num nível baixo, não é? E vai subindo o nível, e a responsabilidade vai se tornando cada vez maior, não é verdade? Hoje eu exerço o episcopado sobre uma congregação, eu exerço o episcopado sobre um campo missionário, e eu também exerço o episcopado sobre um estado da nossa nação. O apóstolo Jair, ele exerce o episcopado dessa igreja com relação ao mundo, porque a gente tem igreja em várias nações do mundo. Os bispos da nossa igreja, eles exercem um episcopado por vários estados da nossa nação, e alguns até responsáveis por países fora do Brasil. Você está entendendo? São funções que também são divinas, mas são umas funções que além de eu te ensinar, além de eu te pastorear, porque isso é o serviço, amém? Além de o Senhor me usar para dar direção profética para a sua vida, que isso é o serviço, eu ainda assumo o episcopado, mas nem todos que têm o dom de servir como apóstolo, o dom de servir como profeta, o dom de servir como evangelista, o dom de servir como pastor, o dom de servir como mestre,
serão levados ao episcopado, mas todos vão servir. Amém? Abaixo do episcopado, tem aqui os diáconos, né? 1 Timóteo 3,8, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavras, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Hoje a única pessoa que ocupa a função de bispo, de diácono aqui na igreja é o pastor Marquinhos. É claro que, mas diácono não é aquele cara que fica na porta da igreja? Não, é que a gente dá o nome errado por uma outra função. O que é o diácono? É o cara que decide em um nível mais elevado auxiliar o bispo. Você está entendendo? Não é? Que decide ter um compromisso maior. Muitos aqui têm compromisso comigo, não é? Mas, entenda, não dá para dizer que todos têm o mesmo compromisso que o pastor Marquinhos comigo. Não tem. Não tem. Nenhum líder de célula aqui dessa igreja tem o mesmo compromisso que o pastor Marquinhos tem comigo. Por quê? Porque ele entendeu a missão, ele abraçou a missão dele. E ele entende que a gente está aqui um ajudando o outro para a gente servir o Senhor Jesus. Claro que cada um de vocês entende isso, mas no nível que ele entende, eu não vejo ninguém aqui que entenda isso ainda. Você está me entendendo? Não é? O compromisso é diferente. Você está entendendo? Até porque ele já foi pastor, ele já foi bispo de uma congregação. Ele sabe os encargos, ele sabe, né, o trabalho que a gente tem nessa vida. Nenhum de vocês aqui foi além dele e de mim. Não tem a visão que ele tem. Você está entendendo? Mas se vocês continuarem, vocês vão crescer. Pode ser que Deus, entenda, porque não quer dizer que vocês todos vocês se crescerem, o fim ministerial de vocês é um dos 5 dons ou mais. Mas não quer dizer que todos vão ser um pastor sênior de uma igreja. Você está entendendo? Isso depende da vontade de Deus para cada um de vocês. Eu acho que todos vocês podem ser, mas no final das contas a palavra é de quem? Minha ou do Senhor? É do Senhor. É ou não é verdade? Porque tem pessoas, irmão, tem pessoas assim que na posição do pastor Marquinhos, por exemplo, frutífero pra caramba, bota para liderar uma igreja, não flui. Você está me entendendo? Eu conheço gente assim, não estou dizendo que o pastor Marquinhos é assim não, viu? Deus que sabe, eu não sei ainda. Mas eu já vi muitos casos assim, de pessoas que estão debaixo da autoridade de alguém numa congregação, e ali quando você está na posição que Deus colocou, as coisas fluem, mas e você acha que você pode mais? A questão não é o que você quer ou o que você não quer, a questão são os seus sonhos ministeriais, a questão que Deus quer de você, amém? É claro que muitas vezes, para mostrar o que Ele quer da gente, Ele planta um sonho, é ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Mas você não tem que pensar assim, eu tenho que ser, não é? Eu gosto de uma coisa que eu ouvi numa mensagem do pastor Cote. Ele fala assim, o cara faz um seminário hoje, ele sai de lá condenado a ser pastor, mas às vezes a função dele é de evangelista, às vezes a função dele é profética, entendeu? Você sabia, não sei se você sabia, uma pessoa que tem uma veia muito profética, dificilmente ela vai ser bispo de uma igreja, sabia disso? Dificilmente. Entendeu? Ela vai ajudar, às vezes, não uma congregação, às vezes até mais de uma, mas não na posição episcopal. Você está entendendo? Por quê? Porque, irmão, o cara ser liderado, dificilmente alguém aguenta ser liderado por um profeta de verdade. É muito complicado. Entendeu? É muito complicado. Então, quando você começa a servir, o que são os dons? Os dons são as ferramentas sobrenaturais que Deus te dá para fazer o serviço. Por que falta dom na igreja hoje? Porque falta a gente com consciência de chamado e falta a gente com consciência de serviço, ou confundindo uma coisa
com a outra. O que são os talentos? São as capacidades naturais que Deus te deu para fazer o serviço, sim ou não? Então vamos pegar o profeta, o ministério do profeta, só para dar um exemplo. O ministério do profeta, ele tem que ter no mínimo, fala assim, no mínimo, 3 dons espirituais. O ministério do profeta de Efésios 4 tem que ter no mínimo 3 dons espirituais de 1 Coríntios 12. Ele tem que ter o dom da palavra de conhecimento, ele tem que ter o dom da palavra de profecia, ele tem que ter o dom de profecia, porque o ministério de profecia é uma coisa, o dom de profecia é outra coisa, e até pode ter o dom de discernimento de espíritos, mas o ministério é uma coisa, porque você acha que um profeta do Antigo Testamento, ele só ficava revelando as coisas? Não, o ministério profético tem um serviço enorme que tem que ser feito, entendeu? Enorme, não é? E de vez em quando Deus dava uma revelação para ele, que ele não ficava o dia inteiro revelando, não é? Quanta revelação que está na Bíblia, que veio através de Elias, que veio através de Eliseu, por exemplo. Quanta revelação veio? E você acha que em todo ano que ele serviu, ele fez só aquelas revelações e não fez mais nada? Não, tinha muita coisa por trás ainda. Você está me entendendo? Então, essa é a dinâmica. O chamado é para todos, o serviço é para todos, a posição episcopal é para alguns. Por isso, todo mundo tem que ter pelo menos um dom, porque todo mundo tem chamado, todo mundo tem um serviço para fazer. E você tem talento, que você também tem que usar na obra, não é verdade? Você conseguiu entender a dinâmica disso aí? Porque aí você consegue entender a questão dos dons. Onde entram os dons nisso? E quais são os compromissos que você tem que ter para ter os dons? Então, para concluir, o que você tem que ter para ter os dons? Convicção do chamado. Ei, você tem que ganhar para Jesus. Você tem que cuidar delas. Você tem que pastorear elas. Amém? Você tem que fazer o serviço, que é o serviço de ganhar alma para Jesus e cuidar delas, não é verdade? Sim ou não? E você tem que ser fiel no pouco, para ser colocado sobre muito. Pastor, nesse contexto, o que é o pouco? O pouco é o seu talento. Use os seus talentos naturais. Não enterre os seus talentos. Use eles, que o Senhor te colocará sobre os dons. Às vezes você tem um talento aí que Deus te deu, nem ele você usa. E você quer que você não usa nem o natural. E você não usa nem a ferramenta natural que Deus te deu. E você quer que Deus te dê uma ferramenta sobrenatural para você usar. Deus não vai te dar. Você entende? Ele quer te dar. Mas tem essa convicção. Você tem um chamado. O chamado é missão. Você tem um ministério, filho. O ministério é o serviço. Amém? Você tem um talento natural. Não enterre ele. Use ele para fazer o serviço. E o Senhor liberará as ferramentas sobrenaturais sobre a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Senhor, a questão não é nem que nós queremos, Senhor. Nós precisamos fluir nos dons do Senhor. Porque sem o teu fruto e sem os teus dons em nossas vidas, nós não honraremos a razão para a qual o Senhor nos chamou, que é para dar frutos que permanecem. Senhor, ó Espírito Santo, toca na vida de cada um desses irmãos desta noite agora, Pai, e faça deles multiplicadores dessa mensagem, que eles sejam terra boa, e que eles alcancem 30, 60 ou 100 pessoas a mais, para que eles passem esse discernimento para elas, Pai, e tirem essas pessoas de uma escuridão que impede elas de fluir naquilo que o Senhor tem preparado para elas. Senhor nosso Deus,
e que o Senhor os guie no seu momento diário com o Senhor, de buscar do Senhor essas manifestações, Pai, para, Senhor, que sejamos uma igreja equilibrada no Senhor. Isso é ser dirigido pelo Senhor, Senhor, isso é ser dirigido pelo Teu Espírito, a manifestação dos dons e a manifestação do Teu fruto em nossas vidas, Senhor. Nos dá esse discernimento, esse entendimento, para que possamos bater na porta certa, para que possamos pedir a coisa certa e para que possamos procurar do jeito certo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, amém, meus irmãos, aleluia. Não orei por você hoje para não atrasar mais do que eu atrasei, mas essa direção vai te ajudar mais que a minha oração, amém? Busque desse jeito. Deus te abençoe, em nome de Jesus.